Olha só, a contagem regressiva já começou. Faltam muito poucos dias para o tão aguardado anúncio dos 26 convocados que vão representar a seleção brasileira. Só que uma pré-lista vazada com impressionantes 55 nomes acabou de expor na vitrine o nível absurdo de complexidade que o técnico Carlo Ancelotti está enfrentando agora. Então vamos mergulhar direto nos dilemas de gestão de elenco mais fascinantes que a gente tem visto nesse ciclo. Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje, a gente vai começar dissecando a pré-lista do Ancelotti, depois vamos falar do dilema tenso no gol, debater a briga entre legado e boa fase, entender a relação entre juventude e risco físico, mergulhar de cabeça no paradoxo Neymar e, para fechar, a grande decisão entre talento puro e entrega física. Começando logo pelo nosso primeiro ponto, a pré-lista do Ancelotti e o desafio enorme de gerenciar um elenco que está, digamos, bem inchado. 55. Esse é o número mágico que vazou recentemente. Claro, a gente sabe que essa não é a lista final que carimba o passaporte, mas sim uma exigência burocrática da FIFA para notificar os clubes de que os jogadores deles estão no radar. É uma rede bem ampla que foi jogada no mercado mundial. Mas o desafio brutal aqui, pensando puramente em gestão de recursos humanos, é que quase 30 desses nomes vão precisar ser sumariamente cortados até a próxima segunda-feira para chegarmos aos definitivos 26. E o que ilustra perfeitamente a tensão dessa convocação são os nomes polêmicos que estão rachando a opinião dos especialistas no meio ao meio. A gente está falando de Carlos Miguel, Richarlison, o garoto Estevão e, inevitavelmente, Neymar. Olha, a simples menção desses quatro aí já é mais do que suficiente para incendiar qualquer debate, porque cada um deles representa uma filosofia de convocação completamente diferente. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, o dilema no gol e a busca desesperada por uma fundação confiável. Quando a gente observa o campo a partir lá da fundação, a posição de goleiro simplesmente virou um baita ponto de interrogação nas análises táticas mais recentes. Os dados que a gente tem mostram uma fragilidade que chega a ser alarmante. O Alisson é sem dúvida nenhuma o titular mais confiável, só que ele carrega um risco altíssimo com essas lesões recentes. Ao mesmo tempo, os reservas estão ligando um sinal de alerta vermelho piscante. O Ederson está enfrentando uma péssima fase lá no Fenerbahçe, a ponto de o pessoal já falar em rescisão de contrato, e o Bento tem acumulado algumas falhas lá no Al Nassr. Ou seja, aquela nossa rede de segurança tradicional simplesmente ruiu. E exatamente por causa dessa instabilidade enorme que alguns nomes bem surpreendentes apareceram no radar. O Carlos Miguel, que vem fazendo um ótimo trabalho no Palmeiras, e o John, com um destaque gigante no Nottingham Forest. Eles surgem não como escolhas óbvias baseadas no passado, mas meio que como potenciais curativos de emergência para essa ferida que está bem exposta na equipe. E aí o ponto crucial é o seguinte: o que acontece se o goleiro titular sofreu uma lesão logo no meio da competição? Sem um reserva que inspire aquela confiança imediata, uma campanha inteira pode ir por água abaixo. Sinceramente, é o pesadelo de gestão de riscos de qualquer treinador ter essa incerteza toda debaixo das traves. Avançando para o terceiro tópico, temos o embate clássico, legado versus boa fase atual, focando agora nos jogadores de linha. Subindo um pouquinho ali no campo, a comissão técnica tem uma balança dificílima de equilibrar, pesando toda a bagagem histórica contra a fome de bola do momento. De um lado, a gente tem o peso do legado. Caras como o Richarlison, que já tem toda uma história com a camisa amarela, mas que largam bem atrás hoje por causa das críticas pesadas. Do outro lado, a pura boa fase batendo na porta com força, com o Igor Jesus, o atacante Pedro e até o meio-campista Danilo, do Botafogo, que tem entrado e simplesmente mudado a história de jogos recentes. A grande questão que fica é, quem será que a gestão vai priorizar? O que nos traz ao tópico 4, juventude e risco físico, aquela busca implacável por jogadores que têm o poder de mudar um jogo. Pensa no seguinte: existe uma necessidade tática quase urgente de ter jogadores que saem do banco, entram em campo e alteram completamente o ritmo de uma partida que está travada. E a escassez de opções no nosso banco com esse perfil exato é brutal. Hoje, o Endrick domina essas opções como principal ativo com essa característica rara de eletrizar a partida em um segundo. A presença dele não muda só a dinâmica das quatro linhas, mas altera a expectativa mundial sobre o que o time pode fazer, trazendo aquela energia caótica que normalmente vem da juventude. E rola também uma estratégia super fria nos bastidores na hora de lidar com esses jovens talentos. Muita gente questiona a presença do Estevão nessa pré-lista, já que ele apresenta um alto risco físico por estar machucado. Mas olha, a lógica de gestão e o custo-benefício são bem simples de entender. Colocar o nome dele ali na pré-lista não custa literalmente nada. Se o atleta não se recuperar a tempo, é só cortar na véspera. É aquela típica jogada de baixíssimo risco com potencial de retorno altíssimo. Chegamos então ao nosso quinto ponto, e talvez o mais debatido de todos, o paradoxo Neymar.
misturando tática, fase atual e muita psicologia. Vamos ser diretos. O dilema de gestão mais complexo do futebol atual envolve o Neymar e o desempenho dele no Santos. O impacto técnico que ele tem é indiscutível. Mesmo em atuações onde ele acaba errando muito, o cara ainda decide jogos, como a gente viu naquele gol da vitória recente contra o Bragantino. Ele entrega um brilho técnico que, sejamos sinceros, está faltando nos outros atacantes de ofício dessa pré-lista. Porém, a realidade física dele bate na porta e é implacável. Ele está passando por um gerenciamento super rigoroso, jogando 2 partidas e descansando uma. Fica aquela pulga atrás da orelha. Como essa matemática vai funcionar num torneio de tiro curtíssimo? Pensando na dinâmica da equipe, como é que essa versatilidade tática se encaixaria no esquema de hoje do Ancelotti? O caminho mais provável parece exigir bastante adaptação. Passo 1 seria iniciar no banco de reservas sem aquelas condições de ser titular absoluto de cara. Passo 2, entrar pontualmente para mudar o ritmo quando o jogo complicar. E o passo 3 seria atuar de uma forma um pouco mais recuada, orquestrando as jogadas de trás para exigir um pouco menos de desgaste físico dele. E aqui a gente começa a ver a genialidade oculta dessa possível convocação. Tem um fator psicológico gigantesco rolando. É o que a gente pode chamar de efeito escudo. A presença do camisa 10 simplesmente absorve toda aquela pressão esmagadora da mídia, protegendo de forma super efetiva nomes como Vinícius Júnior e Rafinha. Sem o Neymar lá, essa ausência cria um vácuo e a lupa da crítica recai de forma impiedosa e imediata em cima de todo o resto do esquema ofensivo. E isso gera um verdadeiro instinto de sobrevivência lá nas redes sociais. Os próprios jogadores da seleção têm exigido publicamente a convocação dele. E o motivo não é só futebol, é para não virarem alvos. A gente tem um exemplo prático muito claro com o Luiz Henrique, que quando expressou uma leve divergência técnica um tempo atrás, acabou sofrendo ataques online bem severos. Então acaba sendo um ato de extrema inteligência do grupo pedir a presença do Neymar justamente para evitar toda essa turbulência externa caindo no colo deles. Finalmente, o tópico 6, talento ou entrega física. A decisão derradeira que está nas mãos da gestão. No fim do dia, a montagem dessa lista vai afunilar para um embate absoluto contra a regra de ouro instituída pelo próprio treinador. O Ancelotti sempre bateu na tecla de que todos precisam estar 100% fisicamente por torneio. Mas a grande área cinzenta aí é o que de fato significa esse 100% na cabeça dele. Será que ele vai manter aquele rigor absoluto da prontidão física? Ou será que o treinador vai abrir uma exceção única focada só na esperança de um brilho técnico genial? Agora, um fator que pode acabar blindando essa decisão incrivelmente tensa é o isolamento do gestor. O Ancelotti vive completamente fora dessa bolha enlouquecida da internet brasileira. E quando ele vem visitar o país, fica absolutamente resguardado ali no Copacabana Palace. Essa distância física e digital meio que garante que todo o clamor fervendo das redes sociais e da mídia simplesmente não chegue perto da caneta dele na hora H da decisão. Isso deixa a gente com uma reflexão gigante, a pouquíssimas horas desse anúncio decisivo. Quando a lista dos 26 for finalmente colocada na mesa, ela vai mostrar um treinador que cedeu a uma torcida que ainda clama por magia técnica, mesmo com os riscos? Ou vai mostrar alguém que priorizou a garantia fria, inegociável, de entrega física imediata no presente? A resposta para isso não vai apenas definir o elenco, mas vai redefinir completamente o rumo do nosso futebol. E aí, qual caminho será que ele vai escolher?